Capítulo 9. Propaganda. Muita gente imagina que o profissional de criação da agência de propaganda coloca uma folha de papel em branco sobre a mesa e, num passe de mágica, uma nova peça publicitária ou até uma campanha toda brota do vácuo. Ledo engano. Antes de pegar a folha em branco e de colocá-la sobre a mesa, aquele profissional teve uma digestão de fatos, dados, números e informações a respeito do produto ou serviço para o qual deverá criar um anúncio ou uma campanha. Sem essa preparação toda, de nada adianta que o profissional seja habilidoso com as palavras ou mesmo que conheça profundamente a natureza humana. Sua tarefa é comunicar, e as técnicas de comunicação, as palavras que ele escreve, as ilustrações ou fotos que ele recomenda, só irão dar algum resultado se estiverem antecedidas por um cuidadoso e detalhado trabalho de planejamento. O profissional de criação precisa saber o que é preciso comunicar, para quem será destinada a comunicação e para que tal coisa será comunicada a outras pessoas. Ben Bach, fundador de uma das mais criativas agências de propaganda de todos os tempos, disse uma vez: será a criatividade alguma esotérica e obscura forma de arte? De jeito nenhum. Criatividade é apenas mais uma das técnicas que um homem de negócios pode e deve utilizar. Na realidade, a propaganda se utiliza de artes e de ciências, mas não se define nem com uma nem com uma outra. Ela se utiliza da arte, a literatura, nos textos, desenho, pintura ou fotografia nas ilustrações, teatro e mímica nos filmes comerciais, música em diversas oportunidades e assim por diante. Se utiliza das ciências como sociologia, para estratificar o público-alvo, estatística para medir resultados, matemática para analisar o custo-benefício de cada alternativa de meio de comunicação, história, geografia, economia ou qualquer outra ciência necessária. No entanto, não é arte nem ciência, é um conjunto de técnicas. E para criar propaganda, cada profissional tem suas técnicas mais ou menos padronizadas. Ao ver ou ouvir uma peça publicitária, quem tem gosto pela coisa pode adivinhar de qual agência ou da cabeça de qual profissional ela saiu. Por exemplo, o Garoto Bombril, o Casal Unibanco, o Leão do Imposto de Renda, a Menina da Melicinha, a Vovó Fotóptica, campanha antiga, o Casal Rodolfo e Anita, campanha antiga do Itaú, precursores do Casal Unibanco, o Casal Peg and Pag, campanha de antiga rede de supermercados, que também tinha um casal. E vários outros personagens foram criados ou, pelo menos, aprovados pelo mesmo publicitário. Por mais de 20 anos, esse grande profissional se utiliza do recurso de criar um personagem ou casal para simbolizar o produto ou instituição que ele precisa anunciar. Algumas vezes dá certo, outras nem tanto. Mas a marca pessoal do profissional é característica em toda a sua obra. Qualquer pessoa que tenha a mínima curiosidade por artes conhece só de olhar se uma pintura de Van Gogh ou de El Greco, ou de Caravaggio, ou de Salvador Dalí, ou de Modigliani, e assim por diante. Igualmente, as grandes obras publicitárias trazem a marca de seu criador. Qualquer profissional do marketing é capaz de reconhecer quem criou uma grande campanha publicitária. E uma agência de propaganda não é composta apenas pelo departamento de criação. Ela tem uma área de atendimento que faz um meio de campo entre o cliente e os demais departamentos da agência. Esse departamento representa o cliente dentro da agência e representa a agência diante do cliente. Por isso, deve estar amplamente entrosado com os procedimentos e objetivos da empresa e com os objetivos dos produtos do cliente. O departamento de mídia estuda os vários meios de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas, etc., tentando estratificar níveis de audiência-leitura, público a que se destinam os programas de cada veículo e custo de cada tipo de anúncio em cada um desses meios. Ao receber o perfil do consumidor a ser atingido por uma campanha publicitária, o departamento de mídia é quem irá recomendar os veículos e programas mais indicados para atingir o maior número possível de pessoas com aquele perfil, fará o levantamento dos custos, etc.
Sabendo onde o produto será anunciado, para quem será anunciado e o que o anunciante pretende comunicar, é que o departamento de criação começará a rabiscar aquela folha de papel que até agora ainda continuava em branco, em cima da mesa do profissional de criação. Mas também há um departamento de produção que receberá as peças criadas e se responsabilizará por sua produção. Há produção gráfica de TV, de rádio, etc. Essas peças, antes de serem aprovadas pelo cliente e enviadas para a produção, passam pelo crivo de algum diretor da agência, que examina se estão dentro dos padrões da agência. Algumas agências possuem departamentos de pesquisas e todas elas têm um departamento financeiro, que é quem cobra e faz os pagamentos. Mas vamos voltar ao assunto. O que é preciso comunicar? Muita gente quer fazer propaganda de seu produto ou serviço, mas não definiu claramente em sua própria cabeça o que quer anunciar. Então, faz um anúncio que é uma verdadeira salada de assuntos, gasta dinheiro e o consumidor não entende nada. Aí vai dizer que propaganda é bobagem, que seu produto ou serviço não reage à propaganda, etc. É evidente que seu produto ou serviço tem uma série de características. Todos têm. No entanto, você lançou seu produto ou serviço no mercado porque ele é o único ou o melhor, porque ele leva alguma vantagem sobre os concorrentes, porque ele leva algum benefício ao consumidor, benefício esse que os concorrentes não fazem ou não fazem tão bem. É isso, e apenas isso, que deve ser comunicado. Às vezes, seu produto ou serviço empresa vem enfrentando alguns problemas devido à má utilização, problemas de boatos ou outros quaisquer, e nesse caso, a propaganda será usada para esclarecimento de dúvidas ao consumidor. Mas esse não é o uso principal da propaganda, que deve primordialmente resolver um problema do consumidor e não do fabricante. Quantas vezes você já viu um esquema de anúncio onde o consumidor aparece às voltas com um desagradável problema, caspas, roupa manchada, em seguida aparece a solução para o tal problema, shampoo anti-caspa, Omo, e por fim, a recompensa do consumidor por ter usado o produto, lindas mãos acariciando os cabelos, pessoas elogiando a roupa branquinha, etc. Nesse esquema de anúncios fica bem claro o que o produto faz pelo consumidor, resolve um problema. Há milhares de comerciais que seguem esse esquema, claro, direto e didático. O grupo de comediantes Cacete e Planeta usa e abusa desse esquema fazendo os anúncios das suas organizações Tabajara. Seus problemas se acabaram. Em outros casos, a propaganda pode servir para divulgar alguma promoção específica, que não decolaria sem a ajuda da publicidade. Assim, o que passa a ser não o serviço-produto e seus benefícios, mas a promoção feita com ele e sua respectiva mecânica. Uma coisa que a gente aprende na vida é a nunca dizer nunca. Apesar disso, vou ousar dizer nunca a meu prezado amigo micro ou pequeno empresário. Nunca tente comunicar mais de uma única mensagem no mesmo anúncio. Várias mensagens juntas na mesma peça dividem a atenção do consumidor, de tal modo que nenhuma delas torna-se suficientemente importante para ser lembrada. Pelo menos, é assim que vai pensar e agir o consumidor. Ele imaginará que nenhuma das mensagens era digna de ter seu próprio anúncio. Além de tudo, o anúncio correrá o risco de ficar com excesso de texto, com poluição visual. E nós sabemos que, se o anúncio fica com excesso de texto, o consumidor nem lê ou nem ouve ele todo. O quanto possível, a linguagem deve ser telegráfica, curta e grossa. Para quem será destinada a comunicação? Você já descobriu o que quer comunicar e, evidentemente, já tem muito bem definido qual o público-alvo para receber o seu recado. Comunicar para toda a população não é propaganda, é comício. Baseado na definição do público-alvo, é que serão decididos tanto a linguagem a ser usada como os meios para atingir esse público. Isso é, serão acionados os departamentos de criação e de mídia da agência. Meio, em latim, é medium. O plural de medium é média, pronunciada pelos norte-americanos como mídia. A palavra tornou-se internacionalmente conhecida e usada para designar o conjunto dos meios de comunicação. Depois desse parêntese cultural, voltemos ao que interessa. Digamos que você quer divulgar um shampoo para carecas, cujo grande benefício ao consumidor é dar um brilho duradouro à sua calva. Ora, presume-se que o público-alvo sejam homens, acima de 50 anos de idade, vaidosos o suficiente para desejar uma careca lustrosa e que tenham poder aquisitivo para comprar um shampoo tão caro como esse.
Ao definir essas informações, o profissional de criação deverá partir para uma linguagem que ele julga ser mais adequada a tal público. Talvez um pouco conservadora por causa da idade do consumidor-alvo, um tanto elitista por causa do poder aquisitivo desse consumidor, enfatizando os benefícios do produto e não a sua composição. O mesmo planejamento deverá descobrir qual é o meio de comunicação mais eficaz para veicular essa mensagem. Será a televisão? Se for, em qual tipo de programa? Será revista? Se for, em que tipo de revista? Será rádio? Em qual programação? Será jornal? Qual? Em quais cidades e estados? Em qual seção? Não será melhor usar mala direta para não expor publicamente os calvos? Devo usar o termo calvo ou careca ou um termo politicamente correto? Deficiente capilar? Como você está confirmando, um anúncio não nasce num passe de mágica brotando de uma folha de papel em branco. Veja que, ao definir o público-alvo, já começam a se delinear as perguntas que deverão ser respondidas pelo planejamento, por meio de pesquisas de mercado, conforme salientamos no início deste capítulo. O tom do anúncio também se define nesse momento. Será humorístico, sério, testemunhal, romântico, fantasioso ou qual outro? Além de todas essas variáveis, há o fator mais decisivo. O anunciante tem verba para fazer o quê? Sim, porque não adianta chegar à conclusão de que temos que anunciar na revista Playboy 2 páginas, a 4 cores, com reforço de anúncios nas páginas de esportes dos principais jornais das 50 principais cidades do país, durante 2 meses, se o cliente só tem verba para anunciar no serviço de alto-falantes do parque de diversões de seu bairro. O planejamento deve levar em consideração a verba disponível para, somente então, recomendar qual o melhor meio capaz de levar a mensagem ao público-alvo. Sabendo quais meios serão utilizados, é que nosso amigo de criação começará a rabiscar aquela famosa folha de papel em branco que estava diante dele até agora. Agora ele sabe se deverá criar um jingle de rádio, um comercial de TV, um anúncio de revista, etc. No nosso caso, que somos micros ou pequenos empresários, geralmente a verba é minguada, não raro sendo espremida de alguma outra atividade que deixaremos de fazer, a fim de que sobre para a propaganda. Nem sempre fazemos aquilo que seria o certo, mas aquilo que é possível num dado momento. Por isso mesmo, temos que ter muito mais cuidado e profissionalismo do que qualquer grande empresa. Elas podem se dar ao luxo de errar. Nós, nunca. E para não errarmos, nosso planejamento precisa ser extremamente cuidadoso nas definições de público-alvo e dos meios para atingi-lo. Não dá para arriscar um escasso e precioso dinheirinho em aventuras e gracinhas publicitárias. Vamos deixar isso para os grandes anunciantes que têm cacife para financiar as piadas que os publicitários menos competentes gostam de fazer com o dinheiro dos outros. Nossa propaganda precisa ser clara, objetiva e direta. Se precisar, pode até ser chata, desde que venda. Por falar nisso, lembre-se dos comerciais de TV mais chatos que conhece. Não valem lojas de varejo, que são hors concours, estão fora da competição. Tente lembrar de comerciais de produtos. Lembrou? Pois bem, aposto como esses produtos são líderes de mercado. São ou não são? Vamos continuar o teste. Lembre-se agora dos comerciais mais geniais que já viu. Os mais lindos, chocantes. Lembrou? Vou apostar de novo, topa? Aposto como você nem sabe o nome do produto que estava sendo anunciado. Qual era mesmo a marca do carro? Era comercial de relógio ou de raquete de tênis? Mas que eram lindíssimos comerciais e caríssimos, e isso eram. Só que não conseguiram transmitir nada ao consumidor, nem o nome do produto. No entanto, podem até ter sido premiados por aí. Mas, voltando à vaca fria, ainda temos que responder a uma pergunta em nosso planejamento. Para que tal coisa estará sendo comunicada àquelas pessoas? O objetivo final da propaganda é vender. Mas vender quando? A propaganda tem um efeito cumulativo que é chamado de formação de imagem. Quando a propaganda convence alguém a comprar um determinado produto, nunca se sabe com exatidão em qual momento se deu tal convencimento. Vejo propaganda da Brastemp diariamente nos jornais, na TV, nas revistas, e não compro fogão e geladeira todos os dias. Mas um dia, quando decidir comprar, lembrarei com certeza da Brastemp. Não confunda propaganda com promoção. Essa sim faz com que se desencadeie o ato de compra. Já a propaganda tem outra meta, mais sutil e menos perceptível. Tornar a marca conhecida e ligada a certos valores sociais é um deles.
dizer onde encontrar o produto ou serviço, quais suas vantagens sobre os competidores, informar para que serve, onde encontrar, como usar, ligar o produto ou serviço a valores emocionais. Esses são os para quê da propaganda, e são esses os objetivos que você deve tentar atingir em qualquer propaganda. Vamos falar de texto. Beleza. Vimos uma porção de teorias e já sabemos os rudimentos para tentarmos fazer uma boa propaganda. Ocorre que, como já vimos na pequena ou microempresa, o máximo que se consegue fazer é um folheto ou uma mala direta. Muito bem, vamos falar então um pouco sobre folhetos e malas diretas. Nesses dois meios de comunicação, a chave toda é o texto, a apresentação e, de vez em quando, uma ou outra ilustração. Vamos nos convencer do seguinte: qualquer peça publicitária que leve o nome de sua empresa estará agregando uma imagem a ela. Portanto, vamos deixar claro que é melhor fazer apenas 100 folhetos, muito bem impressos, em bom papel, com texto cuidado, do que fazer 1000 folhetos baratinhos. Pelo menos no primeiro caso, haverá 100 pessoas que terão boa imagem de sua empresa, enquanto no segundo caso, haverá 1000 pessoas achando que sua empresa é tão avacalhada quanto o material de propaganda que distribui. Deu para perceber? Se fizer, faça bem feito, mesmo que pouco. Se não der para fazer bem feito, é melhor não fazer nada. Depois desses esclarecimentos, vamos falar de texto. Quantos folhetos ou malas diretas você recebe por semana? A quantos deles se dá ao trabalho de ler? Ou sequer de abrir? Pois o mesmo fenômeno ocorre com seu consumidor ou cliente. Ora, por que alguém não lê um impresso? Na maioria das vezes, porque o assunto em absoluto não lhe diz respeito. O impresso foi endereçado a quem não tinha nada a ver com isso. Essa constatação deixa bem claro que o público-alvo não foi bem definido no planejamento do anunciante, que desperdiçou munição à toa, jogou no lixo do destinatário, dinheiro de impresso e de correio, por não ter o cuidado de planejar direito. Outra razão muito comum é que o impresso não teve impacto ou apelo visual suficiente para atrair a curiosidade do pretenso leitor. Ora, sabendo quem é seu público-alvo, não é difícil descobrir quais são suas preferências estéticas para criar um apelo visual que o leve a abrir o envelope para ver o que é que há lá dentro. Esse apelo visual do envelope pode ser uma simples frase, o próprio nome da empresa, uma decoração ou uma chamada, como fazem as editoras nas capas das revistas, para o conteúdo do envelope. Resolvidos os problemas de definição do público-alvo e do apelo do envelope, resta fazer o folheto ou impresso. Lembre-se do que combinamos no início do capítulo. O que dizer? Seja curto e grosso. Escolha uma e apenas uma característica importante do produto ou serviço para comunicar ao cliente. Use poucas palavras. Não enrole, porque seu consumidor é igualzinho a você, que não tem tempo para ficar lendo alguém que quer encher linguiça. E principalmente não cometa grosseiros erros de linguagem ou de gramática. Essa é uma das coisas que mais depõe contra sua empresa. Um texto com erros de português detona, implode, desmerece sua empresa perante o público. Se não tem certeza de que o texto está sem erros, peça a alguém para dar uma revisada. Se você acha que esse serviço poderá custar caro, peça à sua filha que o leve à professora de português para fazer uma revisão. A professora vai se sentir feliz duplamente. Primeiro, porque não será agredida por mais um texto cheio de erros, e segundo, ela será valorizada intelectualmente por um rico empresário. Mas só pode ser a professora de português, porque as outras também não sabem colocar crases, além de serem fraquinhas nas regências verbais. Aliás, já vi muitas placas e muitos folhetos de propaganda de escola com erros de português. Que bela escola! Se sua verba será suficiente para fazer o folheto ou a mala direta em cores, defina os padrões de cores, tentando adequá-las às características do produto ou serviço que está sendo anunciado e tenha em vista as preferências estéticas de seu consumidor-alvo. Vamos repisar no mesmo e batido conselho. A apresentação estética do material publicitário deve agradar a seu público-alvo, não a você, nem aos palpiteiros que o rodeiam. Se estiver pensando em fazer outras malas diretas folhetos, convém que todas mantenham uma coerência ou unidade visual. Essa coerência ajuda a fixar uma imagem para sua empresa e fortalece aquele efeito cumulativo de que falamos há pouco, neste mesmo capítulo. Além da coerência visual,
É também necessária uma unidade no estilo dos textos dos diversos folhetos, principalmente se endereçados aos mesmos destinatários. Humor. Não dá para falar de textos de propaganda sem tocar nesse tema. Antigamente a publicidade era feita em versinhos, com rimas, métricas e tudo mais. Anúncios se chamavam reclames e a ingenuidade imperava, tanto das agências como do público. Logo depois, os versinhos foram musicados e veio a época dos jingles. Não havia produto famoso que não tivesse sua musiquinha. Já faz algum tempo que a propaganda brasileira vive a era do humor. Humor que pode ser ingênuo ou condimentado com uma pitada de erotismo ou mesmo alto teor sexual. Tome os seguintes cuidados ao optar por um texto com humor. A piada não pode ofuscar o produto anunciado. O artista principal de seu anúncio deve ser seu produto ou serviço. A piada deve ter relação direta com o benefício ao consumidor que está sendo anunciado. A piada não deve ofender ou sequer melindrar o consumidor e seu tipo de comércio ou trabalho. A piada não deve ofender raças, crenças, nacionalidades, profissões, deficiências físicas, preferências clubísticas, religiosas, sexuais ou políticas. O texto de humor traz um risco inerente, pode facilmente deixar transparecer que tudo o que está sendo comunicado não é para ser levado muito a sério, inclusive o produto e seus benefícios. Outro risco do anúncio com humor é que nada é mais sem graça do que ouvir a mesma piada 2, 3, 10 vezes. Isto é, anúncio com uma piada pode ser muito interessante da primeira vez em que ele é visto, mas, como propaganda também se baseia em frequência, esse anúncio não poderá ser repetido muitas vezes, para não se tornar chato. Ao fazer anúncio com piada, o anunciante precisa gastar muito mais na produção de diversos anúncios com diferentes piadas para não encher a paciência do público. Ora, se já é difícil achar uma piada que sirva para vender seu produto, o que dirá achar uma série delas? Além disso tudo, pode acontecer que o consumidor venha a se lembrar da piada e não do produto. Não faça gracinha de graça. O humor deve ser usado apenas se ele for o melhor meio para transmitir a ideia ao consumidor. Fora disso, é melhor ter um texto bem enquadrado, dizendo claramente sua mensagem. Uma vez, uma agência de propaganda me apresentou uma campanha publicitária de um produto, toda cheia de piadas e gracinhas. Recusei, não por causa das piadas, mas porque aquele tom de humor não tinha nada a ver com a mensagem de seriedade e confiança que eu achava que o produto deveria transmitir. Foi uma ducha de água fria no pessoal da agência. Zangadíssimo, o diretor de criação resmungou. Assim você tolhe toda a criatividade da agência. Minha resposta foi a seguinte. Galileu foi criativo, Santos Dumont foi criativo, e Michelangelo, e Isaac Newton, e Alexander Fleming foram criativos? Então conte-me uma piada que eles criaram. Criatividade não se limita a fazer piadas. Criatividade é resolver um problema, nesse caso de comunicação, com os recursos disponíveis, dentro das limitações existentes. Criatividade será criar uma campanha genial, dentro dos limites de quadradice que lhe passei. O texto a seguir, embora baseado em alguns conselhos de Schwab, Beat e Porter, 3 distintos publicitários norte-americanos, especializados em textos de malas diretas e folhetos, é de minha autoria, com retoques, atualizações e acréscimos meus. Vale a pena consultá-los toda vez que for fazer esse tipo de publicidade. 1. Comece o texto com uma importante e pertinente pergunta, para interessar o leitor a procurar a resposta lendo o texto. Durante o texto, faça novas perguntas para continuar estimulando a leitura. 2. Ou comece o texto declarando o principal benefício que seu produto pode trazer ao leitor. 3. Dê ao texto um valor jornalístico ou novidadeiro. Não perca seu tempo escrevendo, nem o do leitor, obrigando-o a ler. Coisas que todos já sabem. 4. Evite divagações e generalidades. Diga exatamente quanto, quando, como, quem e por quê. Evite afirmações do tipo muitas pessoas. Diga, em vez disso, cerca de 300 pessoas. O leitor não sabe quanto é muito para você. Seja claro e preciso. 5. Rapidamente identifique no texto as necessidades e os desejos do consumidor. 6. Enfatize aspectos de compra relativos ao leitor e não aspectos de venda que interessam ao anunciante. Venda vantagens e não coisas. 7. Escolha assuntos de grande apelo ao consumidor e concentre-se neles. Quanto menos, melhor. Se for um só, ótimo. Não congestione o texto com assuntos e apelos de menor importância. 8. Coloque no texto o máximo possível de emoção.
textos com emoção vendem mais do que textos com lógica fria. 9. Toque o consumidor com proximidade humana, do tipo, alguma coisa nós temos em comum. 10. Evite apelos comuns. Use situações dramáticas ou palavras fortes para inspirar o leitor a querer, o quanto antes possível, ter para si os benefícios anunciados. 11. Ponha o máximo de interesse humano e personalização que você puder introduzir no texto, mas faça isso com naturalidade, sem forçar a barra. 12. Tente fazer um texto agradável de ser lido. 13. Faça o texto relevante para o produto ou serviço, livre de adereços que possam distrair a atenção do principal. 14. Se for o caso, use subtítulos com novidades ou curiosidades para atrair o leitor a continuar a leitura do texto. 15. Use estilo vigoroso no final para inspirar confiança e segurança ao leitor e levá-lo a decidir pelo uso do produto ou serviço anunciado. 16. Use frases curtas, sentenças diretas e palavras simples e claras. Reescreva as sentenças cheias de rodeios até que fiquem curtas, simples e claras. 17. Use o tempo presente e o singular. Faça com que o leitor sinta que o que vai ser dito no texto está acontecendo com ele naquele momento. 18. Use verbos na voz ativa. 19. Evite textos com excessos de adjetivos, advérbios, pronomes relativos e demonstrativos, bem como orações subordinadas. 20. Evite vocabulário muito erudito, para não parecer pedante e nem caia no pecado oposto de parecer popularesco. 21. Texto longo não quer dizer obrigatoriamente texto ruim. No entanto, busque sempre a concisão. Acredite na inteligência de seu leitor. Ele sabe ler as entrelinhas, tanto quanto você. Vistas essas recomendações de 3 cobras sobre esse assunto, acrescidas das de um observador curioso, como eu, só nos resta dar uma passada no tom de voz. Uma das coisas mais inatingíveis da publicidade é a atitude do redator. São conhecidas várias histórias em que o tom de voz de um telegrama foi interpretado de maneira diferente por 2 ou mais pessoas, gerando reações completamente diferentes. Um tom de voz irônico, autoritário, afável, amigo, conselheiro, impositivo, desconfiado, confiante, submisso, enfim, qualquer um desses e muitos outros podem ser usados em seu texto, dependendo dos objetivos e da mensagem que deve ser transmitida. Saiba escolher o que melhor servirá para seu folheto ou mala direta e cuide para que o texto todo mantenha o mesmo tom. Como o objetivo deste audiolivro é passar algumas dicas de marketing para o micro e pequeno empresário, é esse o público-alvo do livro, não tem cabimento nos preocuparmos em discorrer e discutir outros meios de propaganda, como rádio, TV, cinema, revistas, etc., uma vez que essas mídias normalmente estão fora do alcance financeiro de nossos ouvintes. Num texto escrito, é muito difícil destacar, enfatizar exatamente o que se quer transmitir. Por exemplo, vou escrever uma frase qualquer e você verá que, conforme a palavra sublinhada, a resposta poderá ser completamente diferente às demais. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Repetirei essa frase várias vezes, sublinhando palavras diferentes. Veja o que acontece com a resposta. 1. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Não, foi o Pedro. 2. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Não, não deu para ir. 3. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Não, irei amanhã. 4. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Não, fui para um bairro. 5. Você foi ontem à cidade de bicicleta? Não, fui a pé. Isso significa que, como sua comunicação deverá ser, em grande parte, escrita, redobre seus cuidados para que o texto reflita exatamente o que você pretende comunicar a seu pretenso cliente. Releia como se não entendesse nada do assunto, como provavelmente seu cliente irá ler, e veja se conseguiu comunicar exatamente aquilo que queria comunicar. Volto a repetir, como não temos muito dinheiro para gastar em divulgação, temos que errar o mínimo possível. Cada uma de nossas palavras é preciosa demais para ser mal entendida ou desperdiçada.